Agora, isso é algo muito interessante que eu pensei bastante e eu gostaria que pudéssemos reformular isso. O que é gordura? Gordura é quando seu corpo tem que colocar o excesso em algum lugar. Então, ele coloca excesso de glicose, excesso de hormônios, excesso de toxinas. Ele armazena em algum lugar diferente para que não armazenar nos seus órgãos internos. E se armazenasse nos seus órgãos internos, né, sua vida seria encurtada. Então, o corpo é tão brilhante, ele armazena em outro lugar. Mas temos gordura nos órgãos internos, certo? Sim, temos gordura visceral e não a queremos. Isso é bem péssimo. O corpo talvez tenha atingido o limite de outras reservas. Sério? Sim, provavelmente. Armazenamos gordura primeiro internamente nos órgãos e depois em outros lugares? Ou o contrário? Sim, é realmente uma ótima pergunta. Então, os 3 padrões são: primeiro, quando a glicose aumenta, ela será armazenada nas células. Para mim, a gordura é basicamente glicose armazenada, então ela vai para as células. Quando as células estão sobrecarregadas e não conseguem absorver toda essa glicose, ela começa a ir para os músculos, porque o corpo é incrivelmente inteligente, tipo, ei, eu vou armazenar glicose aqui. Porque se algum dia precisarmos fugir de um perigo iminente, preciso ter os músculos prontos e carregados para a sua sobrevivência. Depois, se os músculos estiverem saturados, vai para o fígado e geralmente nesse ponto também é armazenada como gordura. Então, o corpo tem um sistema de onde quer armazenar isso baseado na sua sobrevivência, porque a prioridade número 1 do corpo é sobreviver. Certo. Então, o que você diria que são as diferenças de como os homens devem pensar em queimar gordura em comparação com as mulheres? A gordura indesejada. Sim, essa é sem dúvida uma ótima pergunta e é a primeira vez que me fazem ela. E aqui a seguir, afirmarei algo bastante ousado que acredito que muitas mulheres provavelmente não vão gostar. Mas a verdade é que parte de viver em um corpo feminino é que estamos destinadas a ter um pouco de gordura. Não fale isso. Eu sei, né? Tipo, um pouquinho. Não estou dizendo que estamos destinadas a ser só pele e osso, certo? É natural termos um pouco de gordura extra. Isso faz parte do corpo feminino. E aqui está o que é interessante. Ambos, homens e mulheres, têm um corpo que tem uma grande preocupação com a sobrevivência, mas as mulheres têm mais uma. Nós temos a reprodução. Pense, quando estamos muito magras, reduzimos calorias demais. Nossos ciclos menstruais param, certo? Então precisamos de um pouco mais de acolchoamento para fazer o sistema reprodutivo funcionar. Os homens não precisam disso. E se um ciclo para em uma mulher, isso é uma coisa ruim? Ah, é horrível. Por que é ruim? Obrigado por perguntar. Uma grande revelação com a divulgação deste livro foi perceber que muitas jovens de 20 e 30 anos não têm um ciclo. Sério? Então é isso que as mulheres precisam saber. Seu ciclo é um detox. Vocês estão eliminando o revestimento interno do útero e se livrando do que não te serve. Então, não é apenas uma situação problemática com a qual você precisa lidar. Seu corpo está eliminando hormônios, está se livrando de toxinas. É assim que fazemos detox. É reciclagem, meio que um jejum. É como jejum, na verdade. Então, um ciclo está desintoxicando e eliminando coisas tóxicas no corpo feminino? Isso mesmo. Isso ocorre mensalmente, certo? A cada 28 a 32 dias, nenhuma mulher tem um ciclo exatamente igual, pois cada uma é diferente. Geralmente, é este intervalo. Normalmente coincide no mesmo período para a maioria das mulheres? Ou quando isso acontece? E por que você escuta algumas mulheres e familiares ou amigos dizerem: "Oh, nossos ciclos estão alinhados"? Isso tem a ver com astrologia ou com a lua? Está relacionado ao que você está comendo, como está dormindo, ao seu ambiente, ao seu humor, à sua idade? Como isso tudo funciona? É mais ou menos tudo isso. Então, algo que as mulheres precisam saber é que nossos corpos estão sempre se adaptando ao ambiente, diferentemente dos homens. As mulheres. As mulheres. Então, se somos restritivas demais com nossas calorias, é por isso que ensinei o jejum para mulheres e quando jejuar e quando não jejuar. Se somos muito extremas com nossos exercícios, se somos muito extremas com nossos níveis de estresse, seja qual for o ambiente em que nos colocamos, nossos hormônios estão navegando e se adaptando a isso. E o seu ciclo mudará com base nisso? Seu ciclo vai mudar com base nisso. Vou te dar um ótimo exemplo.
Eu tinha uma amiga que na época tinha 2 filhos e estava tentando engravidar de um terceiro, e estava com dificuldades para engravidar desse terceiro. Depois de 1 ano esperando, ela foi a um especialista em reprodução que pediu para ela preencher montanhas de papelada. Depois de 1 ano de espera, ela se senta com esse cara e ele diz: "Eu vou te dizer como você precisa engravidar. Você precisa parar de fazer tantas coisas. Nossa, Você precisa parar de se estressar tanto", e ela ficou tão chateada que foi embora. Ela pensou: "Esperei 1 ano, preenchi toda aquela papelada e foi isso que ele me disse?" Então decidiu tentar. Dentro de 1 mês estava grávida. sério? Porque ouvimos isso frequentemente de mulheres que não conseguem engravidar. E então contam que, ao deixarem de controlar tudo ou de se estressar, engravidaram? Por que isso é tão comum? Sim. Então, se você pensar a respeito, se a reprodução é uma prioridade máxima para o corpo feminino, se você está sob muito estresse, o corpo meio que pensa: não é seguro gerar um bebê agora. O corpo está sempre fazendo a coisa certa no momento certo. Então, se não é capaz de ter um bebê, a primeira coisa que você deve perguntar para a mulher é: meu corpo se sente seguro? E você vai adorar isso porque você é um grande especialista em mindset. Eu ia te chamar de guru. Você é um guru de mindset. Se você está tendo pensamentos tóxicos, se você não está lidando com traumas na sua vida, se o estresse está realmente alto, o corpo está sempre sentindo como se estivesse sob ameaça, seus hormônios vão se desequilibrar fortemente. Sério? Sim, Seus hormônios também estão conectados à forma de pensar. com certeza. Você acha que se uma mulher sabe subconscientemente que está em um relacionamento com a pessoa errada, casou-se com a pessoa errada, ou está tentando ter filhos com algum homem que subconscientemente ela sabe que não deveria? Você acha que a menstruação delas estará desregulada ou elas não engravidarão porque pensam dessa maneira? Acho muito possível. Sério? Há alguns estudos interessantes sobre. Pela insegurança? Sim, Nossa, você precisa sentir-se segura para equilibrar seus hormônios. Por isso o jejum não funcionou sempre para as mulheres, pois o corpo ficava muito estressado. Já o jejum intermitente é eficaz porque os princípios do jejum são usados para curar e os da alimentação para nutrir-se, fazendo com que o corpo sinta-se seguro. E você faz isso de acordo com seus hormônios e seu ciclo. E então, o corpo pensa que está seguro, que agora pode perder peso. quero que fale sobre o ciclo e jejum depois. Acho que te interrompi. Então, queria falar um pouco sobre feromônios e por que menstruamos juntas, e depois discutir um estudo sobre anticoncepcionais muito interessante. Menstruamos juntas. Mulheres fazem isso porque, por mais louco que pareça, sentimos cheiros umas das outras. Sério? Sim, existe um cheiro que emitimos, e isso altera nosso ciclo. É o quão poderoso é o corpo de uma mulher e como ele se adapta ao ambiente em que está. Quando você cheira outra mulher que está menstruada, ele saberá quando o ciclo está acontecendo e sincronizará seus hormônios com os dela? Mas é quando você está em família e no trabalho, quando está constantemente com aquela pessoa, não com qualquer uma. Não é como se visse sua amiga mensalmente e se alinhasse. São chamados de feromônios. Feromônios. Não é loucura? É fascinante. Certo, segundo estudo interessante. Qual é o motivo por trás da associação de ciclos dentro de famílias ou comunidades? Existe uma questão de segurança quando vocês estão em um ciclo ao mesmo tempo? Essa é uma ótima pergunta. Eu sempre penso nos homens das cavernas primitivo. Por que começou? Porque é aí que você realmente entende. Acho que antigamente os homens espalhavam bastante a própria semente. Talvez tenha sido isso. Quem sabe, não é? Para várias mulheres ao mesmo tempo. Sim, é verdade. Nos tempos tribais, o homem com mais dinheiro ou o médico, enfim, a pessoa com mais recursos, podia espalhar sua semente para o máximo de pessoas possível pela sobrevivência. Sim, é possível. Eu acho que há algo que escrevi em ambos os meus livros chamado Hierarquia Hormonal. E isso funciona nas mulheres porque nossos hormônios são mais complicados e a hierarquia é assim. Vocês não são simples? Não. Ok. Você está percebendo isso só agora? Nós não somos. É muito engraçado. Muitos homens me dizem, como você disse, e é por isso que eu adoro conversas desse tipo. Não, não somos simples.
E nossos humores mudam constantemente. Acho que você pode simplificar quando entende bem dessas coisas, ao contrário de se sentir perdido. Por que me sinto assim? Porque você está mais estressado agora. Quando conscientes e com noção sobre, como homem, nosso corpo, hormônios ou ambientes distintos, nos sentimos mais em paz. Isso não nos dá 100% de paz, mas sentimos como se, ok, eu entendo isso. Isso mesmo. Quando mulheres entendem seu corpo, ciclos, hormônios, motivos de ganho ou perda de peso, e se conscientizam, não precisam se sentir tão mal, envergonhadas, ansiosas ou estressadas sobre isso, né? Sim. Certo? Sim. Não significa que é perfeito, mas você tem consciência. Você acertou em cheio, por isso estou tentando iniciar esta conversa para falar sobre isso. Se olhar para o que historicamente fazemos em nossa cultura, não queremos falar sobre menstruação ou menopausa, simplesmente não discutimos isso. É como se fosse vergonhoso, algo a ser escondido. E isso está mudando agora, o que é muito bom. Mas, se pudermos trazê-lo à tona e falar sobre isso, homens e mulheres podem se entender melhor. Mulheres podem se entender melhor. Então, é muito importante que a gente traga isso à luz. Mas aqui está o que eu quero voltar a falar: os feromônios. Abre tantos tópicos. Eu sei, mas você me deixou pensando e animada. Nessa hierarquia hormonal, para que os hormônios sexuais se equilibrarem, é essencial ser sensível à insulina. Elas estão engravidando pela primeira vez porque eu estou sempre lá para ajudá-las a entender como fazer isso. Interessante. Quem está responsável pela insulina é o cortisol. Se ele está alto, você torna-se mais resistente à insulina e tem mais dificuldade para equilibrar os hormônios sexuais. Cortisol é estresse. É estresse. E o estresse é baseado em alimentação inadequada, falta de sono, ambiente e relacionamentos estressantes? Tudo. O jejum aumenta o cortisol. Certo. O exercício eleva o cortisol, por isso nós mulheres devemos realizá-lo de outra maneira. Interessante. Mas no topo de tudo está a ocitocina. É por isso que eu acho que talvez nos cheiremos e sincronizemos nossos ciclos, porque as mulheres são feitas para estar em comunidade. Quando a ocitocina está presente e estamos nos conectando, o cortisol diminui. É por isso que você deve sempre permitir que sua parceira saia para uma noite só de mulheres. Sempre. Sim. Porque agora ela recebe oxitocina. Isso diminui o cortisol, ela fica mais relaxada. E quando está mais relaxada, agora toda a dieta e exercícios que ela quer fazer vão realmente funcionar. E quando isso regula a insulina, podemos equilibrar os hormônios dela. Nossa. Então, humanos em geral, mas as mulheres são mais voltadas para a conexão. Então você mencionou o ciclo menstrual e jejum ou jejum durante o ciclo. Como uma mulher sabe quando jejuar e com que frequência fazer o jejum com base no ciclo dela? Então, eu criei algo chamado ciclo de jejum para mulheres. E basicamente eu expliquei todo o ciclo menstrual. Vou te dar os princípios básicos disso. Explique-os. Sim, e mostrei às mulheres quando jejuar e quando não. E temos 6 diferentes níveis de jejum. Explique o básico do ciclo menstrual. Será ótimo. Quando começa? O que ocorre no dia de início versus no final? Certo, ótimo. E então você tem que ir para casa esta noite. Isso que aprendi. E me conte o quão útil foi. Se mais homens entendessem isso, acho que compreenderiam melhor as mulheres em suas vidas. Ok, do dia 1 ao 10. O dia 1 é o dia em que a mulher começa a sangrar. Muitas mulheres não percebem que esse é o dia 1, então é preciso usar produtos de cuidados femininos. É o dia 1, então seus hormônios, na verdade, caem abruptamente nesse ponto. E pelos próximos 10 dias, você vai especificamente construir um hormônio chamado estrogênio. O estrogênio exige que você seja sensível à insulina. Então, mantendo a ingestão de carboidratos baixa, mantendo jejuns mais longos, se exercitando mais, realmente, nos primeiros 10 dias, a mulher pode fazer isso. Então é quando você pode jejuar e se exercitar mais? Sim. Primeiros 10 dias. Do 1º ao 10º dia. E é aí que a dieta cetogênica funciona. Isso é onde a situação de baixo carboidrato funcionou realmente bem nos primeiros 10 dias. A outra coisa única sobre o estrogênio é que quando o cortisol aparece, ela não se importa tanto. Ela é um pouco tolerante ao cortisol. Outra coisa interessante para quem tem uma mulher em sua vida é nos primeiros 10 dias, quando há o aumento de estrogênio, uma parte do estrogênio, que se chama estradiol, estimula dopamina, serotonina, ocitocina, BDNF,
acetilcolina, glutamato. Isso faz ela se sentir mais feliz, focada, extrovertida e sociável. Nos primeiros 10 dias. Sim, espere alguns dias após o início do sangramento, mas antes do 10º. Quando começa, é quando ficam mais mal-humoradas. Isso se deve à nossa falta de atenção com a segunda metade do ciclo. Explicarei isso depois. Certo. Sim. Porque Marta, minha noiva, realmente não fica de mau humor. Ela não tem cólicas e é raro se sente dor. Talvez pode sentir algo por algumas horas. Ela pode querer um pouco mais de carinho. Mas talvez seja só isso. Talvez ela esteja fazendo isso corretamente. Ter TPM é porque estamos indo contra o nosso ritmo natural. Sério? Sim. Sintomas ruins da menopausa também vai contra os ritmos naturais. Quantas mulheres você acha que, em termos percentuais, têm TPM intensa? Eu diria que a grande maioria, pense nisso. As mulheres se exercitam da mesma forma o mês inteiro. Mulheres comem da mesma forma o mês inteiro. Mulheres não pensam tipo, a progesterona está chegando. Talvez eu precise desacelerar um pouco minha vida agora. Nós não falamos assim até este momento. E isso é, de novo, outro motivo pelo qual adoro ter essas conversas. Limites são enormes quando se trata de autocuidado e autodúvida. E fazemos limites ruins. E colocamos todo mundo na nossa frente porque queremos ser queridos. E então somos passivo-agressivos e ressentidos. O que é super divertido para todos. Mas se realmente ficar claro sobre quem você é e o que ama,